Oba! E aí pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos para mais um vídeo. Quanto tempo? Se você não me conhece, eu sou o Vitor. Esse canal aqui a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, espalhando as boas novas para todo mundo que precisa ouvir, ser liberto, ser transformado, ser curado e ser filho de Deus, né? Como nós devemos ser, como fomos criados para ser. Hoje eu quero falar uma coisa muito legal para vocês. Com o título, acredito que esse, se não der outro título na cachola, eu vou colocar aqui. O real significado de partir o pão de Cristo. Vamos lá. O real significado de partir o pão de Cristo. O que significa partir o pão de Cristo? Nós temos alguns momentos nos evangelhos, né, que Jesus parte o pão. O principal deles, por exemplo, é a ceia do Senhor, né? Inclusive em Lucas 22 vai falar sobre a ceia do Senhor e ele vai falar, e todo mundo conhece, e ele vai dividir o pão, vai dar graças, vai abençoar e vai partir o pão. E vai dizer que este é meu corpo, depois vai falar sobre o cálice, este, que é o vinho, que é o meu sangue. E por muito tempo, cara, eu pensei que era só isso. Eu pensei que o corpo de Cristo, assim como a Santa Ceia, assim como a gente também tem santas ceias na igreja, todo mês e tal, eu pensei que era isso, eu pensei que era o corpo de Cristo. O pão é o corpo de Cristo. Partir o pão é receber o corpo de Cristo. E ok, é isso, obviamente é isso. Jesus não estava falando outra coisa. Mas eu acredito que tem algo ainda mais profundo que às vezes a gente esquece de perceber. E isso eu entendi quando eu estava lendo Lucas 23. É interessante que a ceia do Senhor é em Lucas 22 e Lucas 23 é a caminhada dos discípulos com Jesus, só que os discípulos não reconhecem Jesus, né? Até partir o pão. E é isso que a gente vai falar hoje. Lucas 23, 13. É Lucas 23, 13? É? Peraí, me perdi agora. Cadê o trem? É 24, 13. Oh! Rapaz, que absurdo. 23 é... 22 é a ceia. Peraí. É isso. 22 é a ceia. 22, 7 é a ceia. 23 é ele sendo preso, né, e tal, e sendo morto, crucificado. 24 é a ressurreição. E 24, 13 é a corridinha, andadinha até Emaús. Beleza, é isso mesmo. Corrigindo aí. Vamos lá. No caminho de Emaús, eu vou ler na NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus, no caso, né? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Coisas, perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Tá, a primeira coisa que eu não consigo não falar é, primeiro, que incredulidade quase que inacreditável dos discípulos de Jesus, que caminharam 3 anos com ele, 3 anos de Jesus fazendo milagres, fazendo maravilhas, realmente firmando que ele era filho de Deus, né? Que ele ia trazer paz a Israel, não a paz que os israelitas queriam, mas a paz que eles precisavam. E eles simplesmente não acreditavam naquilo que Deus falou. Jesus falou. Jesus falou que ele ia ressuscitar no 3º dia. Ele ia morrer e ressuscitar. Poxa, ele morreu. Todos fugiram, né? Praticamente todos fugiram. E no 3º dia, por coincidência, o corpo de Jesus não está no sepulcro. Por coincidência, as mulheres falam que anjos falaram que ele está vivo.
E no terceiro dia, por coincidência, foi o dia que Jesus falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Todas as peças se encaixando e os discípulos ainda não acreditavam que Jesus podia ressuscitar dos mortos. Porque a confiança deles não estava em Jesus, definitivamente, de fato mesmo. Se os discípulos realmente se firmassem como discípulos, eles não nomeariam a sua autoridade nas autoridades do governo de Israel, mas a autoridade do Cristo, mestre deles. Que no início do capítulo, pelo menos do 13 pra frente, ele vai falar de Jesus, eles vão falar de Jesus, para Jesus, né? Jesus está perguntando. E eles vão falar para Jesus, né? Eles vão falar sobre Jesus de uma forma muito distante. Jesus vai perguntar, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí eles pararam com o rosto entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus perguntou, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. É muito doido porque eles falam de Jesus como um cara distante. Você não fala de uma pessoa assim. Ele era um profeta, poderoso em palavras e diante dos homens de Deus, como uma pessoa que era seu amigo. Eles não tinham essa intimidade em falar que Jesus era o mestre deles. Pelo contrário, eles reconhecem a autoridade deles nos sacerdotes e no governo dessa terra. Os discípulos não entenderam que eles, como discípulos, não pertencem mais a essa terra. Mas o nome deles, a identidade deles está vinculada agora a Cristo. Porque depois, e isso me entristece muito, ele vai falar, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. As nossas autoridades o entregaram à morte. A autoridade dos discípulos para eles não é Jesus. A autoridade dos discípulos, na visão deles, não é o Cristo. Não é o mestre deles que andou 3 anos com eles, mas as autoridades governamentais. Mas o que realmente é partir o pão? Ao longo do capítulo, né, nós vamos ver que Jesus caminha até eles, até a casa deles, mas ele meio que faz entender que vai embora, faz entender que vai caminhando. Eu acredito muito que Jesus estava esperando uma reação deles, do tipo, será se eu caminhar um pouco mais e ir pra frente, eles vão me chamar pra casa deles? Obviamente Jesus já sabia a resposta por ser Deus, mas os discípulos assim fizeram. E os discípulos deram um lugar de honra para Jesus. Porque mesmo como um desconhecido encontrado na estrada e caminhando junto, eles deram os pães para Jesus, mesmo não o reconhecendo, para que ele orasse, abençoasse e dividisse o pão. E dividir o pão tornou eles abrir os olhos. No capítulo 22 de Lucas, né? No versículo 19 de Lucas 22, Jesus está na Santa Ceia e ele vai falar: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Este é o meu corpo. A verdadeira ceia do Senhor é o sacrifício vivo a Ele. É uma lembrança do que Ele fez por nós. E nós precisamos reafirmar nossa aliança, não Ele conosco, mas nós com Ele. Porque nós pecamos, entristecemos o seu coração e Ele nunca quebrou a parte dele do contrato, digamos assim, mas nós sempre caímos. Só que os discípulos não receberam de fato o pão que Jesus estava dividido com eles na Santa Ceia. Porque eles não o reconheceram como o seu Senhor. Eles não o reconheceram como Jesus, o Cristo. Eles não o reconheceram como Deus na terra. Ao longo da caminhada aqui para Emaús, eles não reconhecem Jesus, mas entendem que ele é um cara que sabe da Bíblia, que o coração deles queima enquanto Jesus fala para eles a respeito da palavra de Deus. Então, qual foi a diferença entre a Santa Ceia e esse partir do pão? Qual foi a diferença? O que mudou entre a Santa Ceia, que foi no Lucas 22? Os discípulos andavam com Jesus e eles tinham uma vida com Jesus. E qual foi a diferença agora com o capítulo 24, quando Jesus divide o pão, mas os discípulos não o reconhecem? É porque, de fato mesmo, o que conta mais no coração de Deus é quando nós cremos naquilo que nós não vemos. É muito fácil para nós crermos no Deus invisível, tendo coisas visíveis para se basear. Mas Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a convicção, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. O que aconteceu aqui? Qual era a diferença entre Lucas 22 e Lucas 24? É porque Lucas 22, Jesus está com os discípulos. Lucas 24, Jesus tinha acabado de ressuscitar, Jesus ainda não tinha visto os discípulos. Então os discípulos estavam confiando não em Jesus, mas na visão deles, na visão que eles tinham. Enquanto eu olho para esse cara, e esse cara é meu mestre, ele é Cristo, mas no dia que esse mestre morreu, mesmo falando que ia morrer, eles pararam de crer que esse mestre voltaria para eles.
Tanto é que eles falam, nós pensamos que este seria o cara que ia nos salvar. Gente, eu tô gravando aqui, mas eu não sei se tá gravando, não. Peraí, deixa eu conferir aqui. Ai, deu certo, tá gravando. E Jesus precisava fazer essa virada de chave na vida dos discípulos. De você não precisa ver para crer, mas você tem que crer para ver a minha face. Você pode ver a minha face resplandecente em ti. Enquanto Jesus estava com os discípulos criam que aquele era o Messias. No dia que Jesus não estava com os discípulos, 3 dias depois, pararam de crer que ele era o Messias. Então Jesus põe à prova a fé deles. Jesus quer se revelar a nós, quer ter intimidade conosco durante toda a nossa vida, mas às vezes a gente fica atrelado a muitas coisas que nós vemos, nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos os problemas, olhamos muito mais para as dificuldades do que para as coisas que estão dando certo, né? E Jesus se revela nesse momento que a incredulidade bate à porta. Nesses momentos em que a nossa fé no Cristo, que disse que ia ressuscitar, mas que ainda não apareceu para nós, aos nossos olhos, no momento em que a nossa fé não pode ser baseada naquilo que vemos. E aí, nesse momento em que recebemos de bom grado o pão que Jesus vai dividir com nós, o pão da vida, aí sim, nossos olhos são abertos, verdadeiramente. E aí sim, nós o reconhecemos como o nosso Senhor. Não são nos momentos em que nós vemos coisas visíveis que mostram, que revelam o Deus invisível. É no crer para ver o invisível. E Jesus não está falando a respeito de uma fé cega. Jesus está falando a respeito de uma fé que é baseada naquilo que nós cremos. Nós precisamos entender que a fé não é aquilo que vemos, não é aquilo que ouvimos. Até porque Romanos 10:17, o apóstolo Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir a mensagem que é mediante a palavra de Deus. A fé que Jesus em pessoa espera de nós é a fé mediante a palavra dele. Não aquilo que vemos, não aquilo que nós podemos sentir, mas aquilo que nós ouvimos da palavra dele. É por isso que muitas vezes eu já vi pessoas falando, pediram por fé, mas não se pede por fé, você adquire fé lendo a palavra, ouvindo a mensagem mediante a palavra. E o que aconteceu com aqueles discípulos antes deles reconhecerem Jesus? Eles ouviram a palavra. Jesus foi falar de Moisés e até os antigos profetas até o dia de Cristo. E eles ouviram a mensagem. A fé deles foi edificada. E quando Jesus dividiu o pão com eles, e eles receberam o pão, eles reconheceram Jesus de fato. Mas tem uma coisa que eu acho muito incrível, é que os discípulos receberam o pão. Os discípulos receberam o pão. Você entende que eles receberam o pão da vida? Você entende que se eles receberam o pão é porque eles tinham fome? Porque normalmente, raro algumas exceções, eu conheço algumas exceções, normalmente, quando você não está com fome, você não come quando alguém oferece alguma coisa pra você. E se alguém está oferecendo o pão da vida a você e você não aceita, é porque você já está saciado com outras coisas. Algumas distrações na sua vida que você ainda não conseguiu filtrar. Os discípulos ouviram o testemunho. Os discípulos prepararam a casa para Jesus entrar. Os discípulos sentaram à mesa com Jesus. Os discípulos tiveram comunhão com Jesus. Os discípulos deram lugar de honra a Cristo. Receberam o pão que Jesus partiu. E então, os discípulos reconheceram Cristo de fato. Talvez você não reconheceu Jesus ainda na sua vida. Ah, Vitor, mas eu vou pra igreja, eu vou pra célula. Eu tô falando de reconhecer Jesus de fato. Tô falando de colocar ele no trono da sua vida e entender que este é meu Pai, que morreu, que ressuscitou para me salvar. O relacionamento que Jesus quer conosco é o mesmo relacionamento que Jesus tem com Deus. João 17, Jesus está orando para Deus e Jesus pede algumas coisas para Deus. E uma das coisas mais impactantes que ele falou foi que eles sejam um como eu sou contigo. O desejo do coração de Deus, o desejo do fundo do coração de Jesus Cristo é que nós sejamos um com Jesus, assim como ele é um com Deus. Tudo que ele precisava fazer, que nós não podíamos, ele fez para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, e não necessariamente uma vida sem aflições, porque ele também disse que teríamos aflições, mas que teríamos uma vida em abundância, porque apesar das aflições, Jesus é conosco, Deus é conosco, nós temos Deus dentro de nós, velho. Isso é muito louco, mano. Então o que a gente está esperando de sentar à mesa com Jesus, de pegar a palavra, de ler a palavra, de ter um relacionamento íntimo com Deus, porque não tem outro jeito de reconhecer, de nossos olhos serem abertos, se não desse modo. Podemos ser discípulos de Jesus há anos e anos e andar com ele há anos, mas de distância, nunca de mesa. Nós podemos até conhecer o nome de Cristo, podemos até ler da Bíblia, podemos até ouvir, mas se nós não sentarmos à mesa, se nós não recebermos o pão da vida, se nós não tivermos um momento de comunhão com Cristo, nós nunca teremos os nossos olhos abertos.
Então qual foi a grande diferença aqui entre a Santa Ceia e esse momento de mesa com os 2 discípulos? É que na Santa Ceia eles só receberam pão. Receberam um pão. Mas nesse momento, aqueles 2 discípulos reconheceram o pão da vida. Não sei mais. Ai Deus, eu não sei mais nem o que fazer depois dessa palavra. É isso. Gente, se você achou legal, se achou muito bom, edificante esse vídeo. Se você entendeu essa palavra, glória a Deus. Eu espero realmente que esse conteúdo não seja para minha glória, mas seja para que a glória de Deus seja resplandecida na sua vida e que você tenha discernimento espiritual para aquilo que Deus quer fazer contigo. Eu espero ter sido usado por Deus para te edificar de alguma forma. Curte, cara, curte e se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito, tá? E é isso. Vamos para um próximo vídeo, beleza? Até mais. E falou. Ai Deus, tu és bom.